Amém? Você quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tudo certo? Mesa, evangelhos, altar, o que mais que a gente já viu? A estrutura que o professor Edivaldo falou esses dias, redenção, remissão, a parte cultural, histórica, teológica, de como você estudar o Novo Testamento. Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso seguir em frente? Sim. Baseado nisso que você falou, de dar um passo atrás, uma coisa que eu tenho me preocupado muito ultimamente, e a gente, como cristão, tem que se preocupar, é ser como Jesus. Muitas vezes a gente só prega bênção, nós somos abençoados, nós somos ricos, nós temos tudo. Mas, cara, como é que Jesus viveu quando ele esteve sobre a terra? É isso que a gente tem que replicar, é isso que a gente tem que ser, se a gente se decidir ser cristão. Né? Então, é uma coisa que tem marcado muito ultimamente, isso obviamente está em todos os evangelhos, enfim, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Uma das coisas que eu vejo o apóstolo São Paulo ensinar a gente, né? Levo comigo as marcas de Cristo. Levo comigo, né, Edivaldo? E se você ver o filme O Apóstolo Paulo, você vai dizer assim, não, o cara é o cara mesmo. É o cara do Novo Testamento, é o arquiteto teológico do Novo Testamento, porque... E hoje vai ser um pouquinho disso que eu quero falar. Eu acho que esse assunto, a importância das vestes no panorama do Novo Testamento, foi um assunto que eu comecei a estudar ele há uns 5 anos atrás. Eu já discuti muito isso com o Edivaldo, isso já foi tema até da gente pregar em igreja fora aí. Obrigado, mano. Já foi tema até da gente pregar fora esse tema, sobre Novo Testamento, sobre vestes, sobre roupa. E por incrível que pareça, a roupa está ligado à obra, roupa está ligado a serviço, roupa está ligado ao seu próximo. E eu quero poder desenvolver com você esse pensamento, seguindo aí a apostila, no capítulo, na lição 4, Mateus capítulo 22, vamos ler aqui alguns textos. Mateus 22, de 1 a 14, se você não fez o seu devocional hoje, você vai poder ler aí alguns textos da Bíblia, de forma que vai edificar você. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar-lhes em parábolas. De novo, Jesus não fala em parábolas para você entender, Jesus fala em parábolas para que os judeus não entendam, mas para nós que somos os discípulos, é nos dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Vocês já se lembram disso que eu falei, né? A escolinha dominical me ensinou que Jesus fala por parábolas para facilitar o entendimento. Mas quando você vai ver o texto de Isaías capítulo 6, verso 8 e 9, Mateus 13, de 10 a 12, você vê que não é nada disso. Jesus fala em parábolas que realmente eles não vão entender, mas aos discípulos é dado a conhecer os mistérios. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Vamos fazer uma paradinha aqui. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. Quem são os servos? Os profetas do Antigo Testamento, que manda chamar para as bodas. Quem que eles estão chamando para as bodas? Israel, povo judeu. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados:
Eis que eu tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas, ou seja, as bodas já estão preparadas. As bodas estão prontas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram, que essa foi a perseguição no primeiro século. Ok? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Olha só. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, chamou os judeus de indignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que os encontrarem, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso aqui Jesus fala na noite em que ele celebra a ceia antes da sua crucificação. Aqui está falando de bodas. Se está falando de bodas, está falando de quem foi arrebatado, certo, professor? Estou certo? Quem foi arrebatado? Quem foi ter com o Senhor Jesus? Que parece que é um assunto que saiu de moda. Arrebatamento, Jesus vir buscar a igreja, o Espírito Santo levar a igreja, parece que isso aí saiu de moda, parece que não tem mais isso. A mensagem é o que o Efraim disse: você vai se dar bem, vai dar tudo certo, está tudo bem, e quando você começa a olhar, você diz assim: opa, peraí, tem alguma coisa, a mensagem precisa ser revista, precisa ser reavaliada. O texto sagrado diz que os profetas anunciavam: não, eu não quero saber. Teve aqueles que tiveram a sua fé em Deus e morreram como justos. Gente, isso é um mistério, sabia? Isso é um mistério. O camarada morrer na antiga aliança, morrer no período do Antigo Testamento, mas ter a sua fé em Deus, ser declarado justo, ir para o seio de Abraão para descansar ali, e Jesus lá e levar cativo o cativeiro. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Eles não anunciavam, certo ponto da história, não se falava sobre o Messias. O Messias começou a vir falar ali, de Isaías para frente, falando da mensagem messiânica, falando que haveria um Messias. Para trás, você vê realmente Deus, o Elohim, o El Shaddai, o Deus dos montes, o Deus das guerras. Mas a gente não percebe isso. A gente vê realmente só esse tipo de mensagem. Aí vem Jesus e diz assim: olha, eu preciso falar uma parábola para você. Um rei, ele quer celebrar a festa do seu filho. Só que esse filho, ele já tem uma noiva.
E na verdade, a gente falar que é uma noiva é até um pouco, eu não vou dizer ultrapassado, mas ela já é esposa. Ela já é esposa. Israel é esposa de Deus e a igreja é esposa de Cristo. Já é a desposada. As virgens de Mateus 25, as 5 virgens prudentes de Mateus 25, já é os 5 ministérios preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Eu não sei se você tem essa consciência. Os 5 ministérios são os amigos de Jesus na terra. Tem algum amigo de Jesus aí? Por quê? Porque no casamento judaico, quando ela é prometida ao noivo, quando a mulher é prometida ao noivo, o noivo deixa para as virgens tudo o que eles precisam para preparar aquela noiva para o dia do casamento. Por isso, meu irmão, que tudo que você precisa para exercer seu ministério, Jesus já te deu. Você podia ter falado um amém, é uma aula, mas é uma aula pentecostal essa aqui, é uma aula do fogo, do manto. Dá risada, né, Daniel? Tudo que você precisa para exercer o seu chamado, você já tem. Porque tudo que o noivo quer que a noiva se prepare, ou como ele quer receber ela, ele entregou para quem está cuidando da noiva. Ah, Eliseu, mas como que é esse negócio? Eu sou noiva, eu sou igreja, eu sou amigo do noivo. Meu irmão, a gente é tudo. A gente é igreja porque creu na obra redentora e remidora de Cristo Jesus, ponto. E aí, a partir do momento que aceitamos o chamado, aceitamos a vocação, recebemos a habilidade, recebemos o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a gente passa a ser amigo do noivo. E nós vamos depois trabalhar essa palavrinha amigo, porque tem 2 significados no Novo Testamento a palavra amigo. Amigo tem o significado da palavra philos e etairos. Tem 2 significados. Philos é um amigo, amigão, é o cara que eu confio. E na última tradução da Oliver Tree, na última tradução do grego, essa palavra philos é aquele que pediu ao pai da noiva o direito de preparar o casamento dela. E o etairos é amigo, não sei o nome dele. Ô amigo, qualquer um, ô camarada. Mas a gente vai trabalhar isso mais para frente. Os profetas vêm anunciando. Deus vem, Noé, bora, vamos lá, Moisés, vamos, Jacó, vamos lá, Abraão, vamos todo mundo, vai. Chega uma hora que Deus fala assim, chega, eu usei todas as fichas que eu tinha, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, e eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus vem. E quando Jesus vem, Hebreus capítulo 1 diz que ele vinha falando aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele decidiu falar pelo Filho, ponto. Hebreus capítulo 1 verso 1. A gente já viu esse texto na nossa primeira aula de Antigo Testamento. E aí a Bíblia começa a mostrar para mim e para você as bodas. Meu irmão, creia nisso, as bodas são reais. O arrebatamento é real. O crente vai dormir em Cristo Jesus, e o que não dormir em Cristo Jesus vai se encontrar com Ele nas alturas. Isso é real. Eu cresci a vida inteira ouvindo isso, escolinha dominical, e passando finais e finais de semana falando de arrebatamento, e eu olhava com 10, 12 anos e falava assim, será que isso é verdade? E cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vê, isso é real, é verdade, vai acontecer. E as bodas aqui ensinam para mim muita coisa. Por quê? Porque chega uma hora que
uma pessoa está nessas bodas sem veste nupcial, não está preparado. É isso, né? Um dos amigos do noivo, que em seu favor pediu a mão da noiva e prestou a ele vários serviços na realização do casamento e celebração das núpcias. Isso é filos. Agora, Mateus 26, 51, se não me falha a memória. Já que você trouxe um lado, traz o outro. Esse amigo aí vai ser Etairos. Eu vi com H, né? Isso, Etairos com H. É o 50? Você tem Oliver Tree aí ou... Tem, qual texto aí? É o 50. Mateus 26, 50. Etairos de Etes, membro de um clã, camarada, companheiro, colega, um discurso amigável, amigo, meu bom amigo. Eu quero levar o pensamento seu nesse texto da seguinte forma. Olha só. Esse amigo não estava trajado com veste nupcial. O Cristiano está bem arrumadinho, camisetinha, camisa com botão até em cima, um paletó, um blazer bonito. A hora que ele entra numa festa, todo mundo olha e fala assim: pô, tá garantido. Pelo menos de todo mundo aqui, o Cristiano é o único que tá garantido para a festa. Tá bem arrumado. Aquele cara destoa, segundo a parábola. E aí Jesus, o dono da festa, diz assim: como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você entrou aqui sem estar devidamente trajado, devidamente arrumado? Ele fica mudo, ele fica calado. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui é que tipo de veste que o cristão tem. E não estou falando de roupa, não estou falando de você usar uma calça mais apertada ou mais larga, de você usar saia ou não, de passar maquiagem ou não. Se eu falar de não passar maquiagem, a Karen vai ter um troço aqui, vai ter um treco aqui. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia diz, Cristiano, que todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele ganha vestes de salvação. É uma roupa que ele não faz, é uma roupa que ele não compra, é uma roupa que ele ganha. É uma roupa que ele ganha. É colocado sobre você uma veste quando você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vestes brancas. Ponto. Agora, essa veste garante a mim e a você sermos arrebatados. Por quê? Porque essa veste branca é o indicativo de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que a minha roupa suja de pecado foi tirada, que a minha roupa suja de iniquidade foi tirada, que o meu velho homem foi tirado, e que agora eu tenho uma veste branca, agora eu tenho uma roupa nova, agora eu tenho um coração novo, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho sandália nos pés, agora eu tenho um anel na mão, agora eu tenho coroa na cabeça. Ponto. Fala. Me tornei um levita entrando no átrio. O levita só andava ligando, porque foi escolhido e separado por Deus. Meu Deus. Ó, já está tendo um spoiler já da aula de tabernáculo. Só que existe uma roupa que eu e você fazemos. Existe uma roupa que é responsabilidade nossa. Porque uma coisa é uma veste de salvação que eu recebo ao me tornar uma nova criatura recebendo Jesus. Outra coisa são vestidos bordados. Eu espero que a gente tenha tempo para falar sobre isso hoje.
Eu espero. Mas em Mateus 21, não está aqui na apostila, ou está aqui na apostila? Não está aqui na apostila. Em Mateus 21, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus usa uma jumenta e um jumentinho. Uma jumenta e um jumentinho. Jesus é um camarada que ele não deixa ninguém que serviu a ele sem receber nada em troca, sem ser recompensado. Qual foi o último profeta que trabalhou antes de Jesus? João Batista. João o Batista, o que batizava. E ele tinha uma mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele não falava arrependei-vos porque chegou a salvação. Arrependei-vos, muda a sua mentalidade, porque o reino dos céus está chegando, e o reino dos céus tem uma mentalidade diferente dessa que você vem utilizando. Por que João Batista começou a batizar pessoas? Porque as pessoas batizavam utensílios, achando que aquilo que ia purificar, salvar elas, era a utilização de utensílios batizados. João Batista falou assim: rapaz, o problema não é o que entra na sua boca, o problema é o que está saindo da sua boca. Eu vou batizar você, eu tenho que batizar você, eu tenho que purificar você. Eu não tenho que batizar um garfo, não tenho que batizar um talher. E João Batista veio trabalhando, preparando o caminho do Senhor. Você sabe o que significa preparar o caminho do Senhor? Antigamente, quando eles faziam as viagens pelo deserto, eles tinham que levantar um pouco de areia, vir com pedra, sustentar esse chão, para que toda a caravana que viesse passasse por esse caminho. Isso é preparar o caminho do Senhor, isso é elevar o caminho do Senhor, isso é firmar o caminho do Senhor, isso é aplainar o caminho do Senhor, para que Jesus pudesse passar. Então João Batista seria hoje o DENIT aí dos dias de hoje, que ele arruma as estradas, preparar as estradas para Jesus. E por que eu estou falando da entrada triunfal? Porque aquele jumento e aquela jumentinha, um daqueles que deveria entrar com Jesus na entrada triunfal de Mateus 21, era João Batista, porque foi o cara que preparou o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista, mas no reino o menorzinho já é maior do que João. Nascido de mulher não tem ninguém, nem Moisés é maior do que João, nem Abraão é maior do que João, ninguém é maior do que João. A Bíblia diz: nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque João Batista foi o último que veio com essa missão de preparar o caminho do Senhor. João Batista foi um camarada que ele foi batizado pelo Espírito Santo através de Jesus, quando Maria e Isabel estavam grávidas. Não sei se você sabe, mas Maria e Isabel, quando se encontraram, a Bíblia diz que o filho de Isabel exultou de alegria. Esse exultou de alegria, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, ainda no ventre. Ainda no ventre. Ou seja, ele veio trabalhando, preparando. Só que o ministério de Jesus ganha destaque. Quando o ministério de Jesus ganha destaque, porque qual era a missão de João Batista? Qual era o local ministerial de João Batista? Alguém sabe? Qual que era o local, Edivaldo, que João Batista pregava? Deserto. Qual que era o lugar que Jesus pregava? Na cidade. Meu irmão, eu e você temos um local ministerial. Você tem um local ministerial. E Jesus te fala qual é o seu local ministerial. João Batista viu que o ministério de Jesus começou a ganhar destaque. O que o cabeça vai fazer? Vai disputar e vai pregar na cidade. Deixou o deserto. Gente, o pessoal saía da cidade para ouvir João Batista pregar no deserto.
Eu estou fazendo toda essa volta com você, eu estou dando toda essa base para você, porque certo dia eu ouvi um pregador dizer que esse amigo era João Batista, e eu não concordei, Edivaldo, concordei não. João Batista era para entrar com Jesus na entrada triunfal. Meu irmão, existe um lugar preparado para você. Existe um lugar preparado e até um lugar de destaque. Olha aí, ó. Ouço a falar, até um lugar de destaque. Pode dar glória, né? Pode dar glória, irmãos. Eu sei que você é pentecostal. E aí o texto vem mostrando que um amigo entrou sem veste nupcial. Esse pastor disse que João Batista, quando foi preso, ele duvida se Jesus realmente era o Messias. Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6. Não, Mateus 14 é muito... Não, Mateus 14. Mateus 14 e Marcos 6, depois você lê em casa. E ele diz assim: será que é ele? O problema não foi Jesus não libertar João Batista, porque João Batista esperava isso. O problema foi João Batista se meter, desculpa a expressão, de denunciar pecado do rei. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Faz aquilo que Jesus chamou você para fazer. Não vá fazer aquilo que Jesus não pediu para você fazer, não. Senão você vai perder a cabeça fora do tempo. Edivaldo, o que tem de gente fazendo o que Jesus não mandou fazer, perdendo a cabeça fora do tempo, perdendo ministério, perdendo posição. Ele era para pregar no deserto. E quando Jesus veio, quando Jesus realmente apareceu, os discípulos de João Batista começaram a deixar ele e foram a Jesus. Por quê? Porque o papel de João Batista era preparar o caminho para Jesus. João Batista deveria ter parado. João Batista deveria... Bom, Jesus chegou. Em João 1,29, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Ele identificou que Jesus era o Cordeiro. O que ele deveria fazer? Ou o que ele deveria ter feito? Seguido Jesus junto com os discípulos. Natanael vai, André vai, Simão vai, e aí ele começa a pregar na cidade. E o que é que ele vê? Ele vê o pecado de Herodias, mulher do irmão do rei, que estava traindo ele. Ele falou: cara... E ele começou a denunciar pecado. Não tinha lícito tomar a mulher do seu irmão. Não tinha lícito tomar a mulher do seu irmão. E aí o pessoal, o concílio se levanta e diz assim: vamos acabar com esse cara. Não, esse cara é profeta. Não, esse cara é profeta. Não. E aí ele fala assim: caramba, tá bom, aniversário do rei, dia de festa, que nem foi aniversário do Edivaldo segunda-feira. Glória. 33 anos, pode crucificar, irmão. Está na idade da crucificação. Vamos crucificar. E aí o rei faz uma festa. A filha de Herodias começa a dançar. Começa a dançar de forma sensual. Começa a dançar. O rei já está chapado. O que é que o rei diz para essa menina? Pede-me e te darei até a metade do meu reino. A mãe, endemoniada do jeito que estava, querendo João Batista, querendo ver o capiroto, mas não querendo ver João Batista, chega para a mãe e diz assim, chega para a filha e diz assim: filha, peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Meu irmão, olha o que é uma mulher rancorosa. Uma mulher rancorosa, ela pode impedir uma pessoa de herdar até a metade de um reino. Eu estou falando mulher porque na situação é a mulher, mas aqui homem, mulher, tanto faz.
O rei Assuero chega para Esther e fala assim: Esther, o que você quer, minha amada? Pede-me e te darei até a metade do meu reino. Veja que antes de Jesus morrer na cruz, tudo era metade, 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 metade. Aí Jesus vem, essa é para você dar um glória para a gente tomar um café. Aí Jesus vem, morre na cruz, tira eu e você do império das trevas, coloca no reino dele, nos dá uma posição de rei, de sacerdote, e diz assim: ó, não é a metade mais, viu, como era antes, agora tudo que eu tenho, tudo que é meu, é seu também. Tudo que é meu é seu. Agora você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Agora essa é a realidade. Então, meu irmão, veja que eu estou construindo um pensamento com você, para a gente poder chegar aqui, chegar numa veste adequada para o dia do casamento com o noivo. Não é só veste de salvação. A veste de salvação, a gente pode colocar aqui até como um éfode, que era colocado aquele linho branco assim, ó, por debaixo da roupa do sacerdote, debaixo da sua estola sacerdotal. Agora essa veste branca, para o dia do casamento com Jesus, eu e você precisamos de uma roupa bordada, de um vestido bordado. E depois do intervalo a gente vai falar sobre o vestido bordado. Vamos lá.